Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, o nome pode assustar um pouco. É a norma brasileira de contabilidade NBC TSP 31. Ela que dita as regras do jogo para os instrumentos financeiros no setor público. É uma sopa de letrinhas, eu sei, mas a promessa por trás dela é bem simples, na verdade. Trazer mais clareza, mais transparência para a forma como o nosso dinheiro, o dinheiro público, é gerenciado. Exatamente. E embora o nome seja técnico, a própria norma, logo ali no comecinho, já deixa o objetivo dela muito claro. É basicamente dar ferramentas para que qualquer pessoa, seja um cidadão, um investidor ou um órgão de controle, consiga olhar as contas públicas e entender, sabe? Entender de onde o dinheiro vai vir, quando e, principalmente, quais são os riscos envolvidos nisso tudo. No fim das contas, é uma busca por previsibilidade e confiança. Certo. Mas aí já me vem uma primeira dúvida. Se o objetivo é essa clareza toda, por que uma norma tão longa, tão cheia de detalhes técnicos? Não seria mais fácil ter regras mais diretas? Essa é a grande questão da contabilidade moderna, né? Às vezes, a simplicidade acaba escondendo a realidade. O mundo financeiro do setor público, vamos combinar, ele é complexo. Uma prefeitura não só arrecada imposto e paga salário. Ela investe, ela toma empréstimos, emite títulos. A complexidade da norma, então, ela tenta espelhar a complexidade dessas operações, para que a foto que a gente vê no balanço seja o mais fiel possível à realidade econômica e não, sei lá, uma versão simplificada que pode até enganar. Entendi. E vale lembrar que a gente não está inventando a roda aqui, né? Essa norma alinha o Brasil a padrões internacionais, a chamada IPSAS 41. A gente está falando a mesma língua que o resto do mundo. Faz sentido. Regras complexas para uma realidade complexa. Então vamos começar pelo básico do básico. A norma fala o tempo todo de instrumentos financeiros. O que é isso, assim? Em português claro. Olha, pensa nisso como um contrato. Um contrato que cria, ao mesmo tempo, um direito financeiro para uma parte e uma obrigação financeira para outra. É sempre uma via de mão dupla. Tá. E como é que isso se materializa no dia a dia de um governo? Bom, do lado dos direitos, que a gente chama de ativos financeiros, os exemplos são bem fáceis de pegar. O dinheiro no caixa do governo, uma aplicação financeira, um título público que uma autarquia comprou, ou até um imposto que uma pessoa deve e a prefeitura tem o direito de receber. Tudo isso é ativo financeiro. E o outro lado, as obrigações. Do outro lado, o das obrigações, que são os passivos financeiros, a gente tem, por exemplo, um empréstimo que o Estado pegou com um banco, uma conta para pagar para um fornecedor, ou um título da dívida que o próprio governo emitiu no mercado para se financiar. Ok, isso parece que cobre quase tudo que envolve dinheiro. Mas eu vi que a norma tem uma lista de exceções, de coisas que ficam de fora. Por que isso? Porque a contabilidade é um pouco como a medicina, sabe? Cheia de especialidades. Para algumas situações muito específicas, já existem normas próprias que funcionam como um tratamento mais direcionado, mais adequado. Ah, entendi. Por exemplo, a participação que um governo tem numa estatal, tipo Petrobras ou Banco do Brasil, isso segue regras de contabilidade para investimentos em controladas que são muito mais detalhadas. O mesmo vale para contratos de aluguel de longo prazo ou para compromissos com aposentadoria de servidor. A NBC-TSP 31 é a regra geral, mas quando tem um especialista, ele tem a preferência. Entendi. Então, uma vez que a gente sabe o que está dentro da norma, como é que a vida desse instrumento financeiro começa oficialmente nos livros contábeis? O ponto de partida é o que a gente chama de reconhecimento inicial. É o momento do nascimento, sabe? O momento em que o ativo ou o passivo aparece pela primeira vez no balanço. E isso acontece exatamente quando a entidade pública se torna parte do contrato. Por exemplo, quando o governo assina um contrato de um empréstimo, naquele segundo ele passa a existir na contabilidade. Ok, o ativo nasceu, está lá no balanço, e agora? Imagino que não é só jogar ele lá e esquecer. Como a contabilidade decide o que fazer com ele daqui para frente? Essa me parece ser uma decisão
crucial. E é a decisão mais importante da norma. Depois de reconhecido, o ativo financeiro precisa ser classificado. Ele vai para uma de 3 categorias, ou caixas, como você falou, e essa escolha vai ditar tudo, como o valor dele vai ser medido e como as variações de valor vão afetar as contas públicas. E o que define a escolha? 2 coisas. Primeiro, qual o plano da entidade para aquele ativo, o que a gente chama de modelo de negócio, e segundo, que tipo de dinheiro aquele ativo gera, ou seja, as características do fluxo de caixa dele. Certo, então vamos abrir essas 3 caixas. Qual é a primeira? A mais comum, talvez. São de vender no meio do caminho para lucrar com o preço. Me dá um exemplo prático. Claro. Pensa num título do Tesouro que uma prefeitura compra para render juros e ser resgatado só daqui a 5 anos. A contabilidade dele é simples. Registra pelo custo e vai ajustando ao longo do tempo pelos juros. Sem sustos, bem previsível. Ok, comprar para segurar. Entendido. E a segunda opção? A segunda é do valor justo por meio do patrimônio líquido. Esse é o modelo híbrido. O plano aqui é, sim, receber os juros e o principal, mas também existe a possibilidade de vender o ativo se aparecer uma boa oportunidade no mercado. O modelo de negócio é tipo, segurar é vender. E como isso afeta o balanço? O valor do ativo no balanço é sempre atualizado pelo preço de mercado dele, o tal do valor justo. Só que a grande diferença é que essa variação, seja para cima ou para baixo, não vai para o resultado do ano. Não afeta o superávit ou o déficit, sabe? Ela fica guardadinha numa conta separada lá no patrimônio líquido até o dia em que o ativo for realmente vendido. Entendi. E a terceira? Suponho que seja mais complexa. É a mais volátil. É a categoria do valor justo por meio do resultado. Ela funciona como a regra geral. O que não se encaixa nas outras duas cai aqui. O exemplo clássico são ativos comprados para negociação ativa, para ganhar dinheiro com a flutuação de preços. E aqui, olha, a coisa fica séria para o gestor público. Como assim, séria? Qual o impacto prático disso? Imagina uma prefeitura que comprou ações ou títulos que variam muito com o humor do mercado. Se esses ativos forem classificados nessa categoria, o resultado fiscal do município pode virar uma montanha-russa. Num mês, com o mercado em alta, aparece um superávit enorme. No mês seguinte, vem uma crise e surge um déficit gigantesco. Nossa! E tudo isso por causa de flutuações de mercado que não tem nada a ver com a arrecadação de impostos ou o controle de gastos. Isso cria uma volatilidade no resultado que, sinceramente, é muito difícil de explicar para a população, para os órgãos de controle. A escolha da classificação, portanto, tem um impacto político e de comunicação imenso. A gente falou muito de ativos, dos direitos, mas e as dívidas, os passivos? A classificação é tão cheia de opções assim também? Não, felizmente, para os passivos, a história é bem mais simples. A grande maioria é classificada ao custo amortizado, que é o tratamento mais estável. A exceção seria para passivos mantidos para negociação, o que é bem raro no setor público. A lógica é que, para uma dívida, o que importa para a gestão é o valor do contrato que precisa ser pago, não quanto ela vale no mercado a cada dia. Isso traz estabilidade. Certo. Então o ciclo é reconhecer, classificar. E aí, em algum momento, esse ativo tem que sair do balanço, certo? Seja porque venceu, foi vendido, o termo que a norma usa é desreconhecimento. E me parece que o foco é num conceito de transferência de riscos e benefícios. Isso me soa um pouco abstrato. Pode parecer, mas é a ideia mais poderosa por trás disso tudo. A contabilidade não se satisfaz só com o contrato de venda. Ela vai além. Ela pergunta: quem de fato assumiu os riscos e quem ficou com os benefícios desse ativo? Em outras palavras, quem vai perder o sono se o devedor não pagar? Se a resposta ainda for a entidade pública que vendeu o ativo, então, para a contabilidade, a venda não aconteceu de verdade. Espera um pouco. Então você está dizendo que uma venda pode não ser uma venda aos olhos da contabilidade? Isso é bem contraintuitivo. Exatamente. É o princípio da essência sobre a forma. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que um estado tenha um monte de impostos a receber, mas precisa de dinheiro agora. Ele vende essa carteira de dívidas para um banco. Parece uma venda, né? Sim, claro. Mas se no contrato o Estado garante ao banco que vai cobrir, digamos, 95% de qualquer calote que acontecer, ele transferiu o risco de verdade? Não, né?
O principal risco, o de crédito, continua todinho no colo do Estado. Ah, entendi. Nesse caso, a norma proíbe o Estado de tirar esse ativo do balanço. O dinheiro que entrou do banco não é registrado como receita de venda, mas sim como um empréstimo, uma nova dívida. Isso evita uma bela maquiagem nas contas públicas. Uau! Isso realmente muda a perspectiva. Não é o que você diz que fez, é o que a transação significa economicamente. O que me leva a outro ponto. E se as coisas derem errado? O que a norma diz sobre o risco de um calote? Esse é outro pilar da modernização da contabilidade. A norma traz um modelo de perdas de crédito esperadas. A gente sai de um modelo reativo, onde a contabilidade só reconhecia a perda quando o calote já era quase certo, para o modelo proativo, preditivo. A entidade pública agora é obrigada a olhar para o futuro e estimar as perdas que ela espera que aconteçam, mesmo que os devedores ainda estejam pagando em dia. Então, é uma mudança de mentalidade total, de reagir ao problema para tentar antecipá-lo. Como isso funciona na prática? A norma cria uma abordagem de estágios. No estágio 1, estão todos os ativos saudáveis cujo risco de crédito não piorou desde o início. Para eles, a entidade tem que calcular e registrar uma provisão para as perdas que ela espera ter nos próximos 12 meses. É uma camada de prudência inicial. E se a situação de um devedor começar a azedar? Aí ele pula para o estágio 2. Se o risco de crédito daquele ativo aumentou significativamente, a provisão para perdas muda de foco. Ela deixa de olhar só os próximos 12 meses e passa a ter que cobrir todas as perdas esperadas ao longo de toda a vida do instrumento. A provisão aumenta drasticamente, sabe? É um alerta vermelho que acende no balanço. Isso me parece muito subjetivo. Como é que se define um aumento significativo? Se uma entidade diz que o risco não aumentou e outra numa situação parecida diz que sim, a comparabilidade que a gente falou no início vai por água abaixo. Tem alguma regra mais dura para isso? Essa é a grande crítica e o grande desafio. Não é achismo, mas exige sim um alto grau de julgamento profissional. A norma dá algumas pistas, claro. Por exemplo, ela cria uma presunção refutável. Ela diz que se um pagamento está com mais de 30 dias de atraso, presume-se que o risco aumentou significativamente. Bom, já é alguma coisa. Mas é só uma presunção. A entidade pode provar que não é o caso. O mais importante é que a análise não pode ser só sobre atrasos. O gestor tem que usar toda a informação disponível, inclusive dados sobre o futuro, o que a gente chama de informações prospectivas. A saúde financeira do devedor, a situação do setor econômico dele, as previsões para a economia, tudo isso entra na conta. E isso não cria um desafio, assim, gigantesco, principalmente para municípios menores, que talvez não tenham equipes especializadas, acesso a modelos estatísticos complexos? Sem dúvida. Esse é o grande desafio de implementação. Uma capital como São Paulo tem estrutura para isso. Mas um pequeno município no interior pode ter uma dificuldade enorme para conseguir dados de mercado para calcular um valor justo ou para construir modelos de perdas esperadas. A norma até permite algumas simplificações, mas a mudança de cultura e a necessidade de capacitação são gigantescas. Exige que o contador público seja também um analista de risco. Então, amarrando tudo isso, a gente passou pelo nascimento, pela vida, pela morte e pelos riscos de um ativo financeiro. No fim do dia, a NBC-TSP 31 parece ser muito mais do que um simples manual de regras, né? Então, ela força o gestor público a pensar no futuro, a justificar suas estratégias de investimento e, principalmente, a ser transparente sobre os riscos que ele corre com o dinheiro do contribuinte. O objetivo final não é só ter um balanço bonito, é fortalecer a confiança da sociedade na informação que o governo produz. É uma ferramenta muito poderosa de accountability. E com isso, acho que a gente pode deixar uma reflexão para quem nos ouve. A gente viu que a norma tenta criar um sistema que seja robusto, objetivo, mas conceitos centrais como o modelo de negócio ou aumento significativo do risco dependem, e muito, do julgamento profissional de quem está aplicando a regra. A questão que fica é, como que a gente equilibra essa necessidade de julgamento, que permite contar uma história financeira mais fiel, com o objetivo maior de garantir que as contas de uma prefeitura no Acre sejam perfeitamente comparáveis com as de uma no Rio Grande do Sul.
onde essa flexibilidade ajuda a contar uma história mais transparente e onde ela corre o risco de virar só ruído, dificultando o controle e a compreensão de todos nós.